Graça e paz. Amém. Deus é bom. Amém. Vocês estão bem? Amém. O Senhor é fiel. Aleluia. A bondade de Deus está disponível para nós. Quem ama o Senhor aqui? Diga: Pai, eu te amo de todo o meu coração. Diga: Senhor, eu quero receber a tua palavra. Eu quero renovar a minha mente pela tua palavra. Eu quero alinhar meu viver com a tua palavra. Diga assim: Senhor, eu dependo totalmente de você. Eu dependo totalmente da sua graça, do seu amor e do seu poder. Aleluia! Glória a Deus. Então agora se vire para a pessoa que está perto de você e diz: você anda muito bem, hein? E se a tua mente disser não muito, você diz assim: eu estou dependendo da graça, do amor e do poder. Então é impossível você estar mal. Estão comigo? Se você está dependendo da graça, que é do favor que a gente não merece. Se a gente está dependendo do amor, que é tudo que a gente rememorou esses dias. Rememorou, mas consciência a gente já deve ter. E se a gente depende do poder, então não vá se preocupar com aquilo que você não pode. Faça isso com uma oração de convicção. Preste atenção no que você está falando. Senão você vai ficar só repetindo. Diga: Senhor, eu dependo da tua graça, do teu amor e do teu poder. Aleluia. Glória a Deus. Estamos em clima, né? Falamos muito esses dias sobre Páscoa. O cristianismo tem a Páscoa como uma festa a ser celebrada. O cristianismo entende que Páscoa é passagem, é renovação, é libertação. E nós não poderíamos deixar de falar um pouco sobre essa festa. As festas judaicas, elas tinham grande significado. São necessárias de serem lembradas. E nós precisamos atentar para o Velho Testamento e para o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele põe luz no Velho Testamento. A gente entende que tudo no Velho Testamento apontava para Jesus. Jesus era o alvo. E que bênção hoje nós estarmos aqui num domingo chamado Domingo de Páscoa. Mas nós já entendermos que a nossa Páscoa é Jesus. E que nele nós estamos, nós queremos nos mover, nós queremos viver, nele nós existimos e um dia seremos também ressurretos como ele. Ele é o primogênito de Deus, ele é único filho, mas agora ele é primogênito dentre os mortos. Ele ressuscitou primeiro para que depois nós ressuscitássemos. Ressurreição dos mortos é doutrina básica da palavra de Deus. Então nós temos que entender que quando falamos de ressurreição, não estamos falando de algo que passou e que aconteceu com Jesus. Ressurreição diz respeito a nós. Haverá um dia em que todos os mortos se levantarão do sepulcro, uns para a eternidade com Deus e outros para a condenação eterna.
Quando a Bíblia fala de morte, ela dá ênfase a 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Jesus Cristo nos dá condição de termos vida eterna. Então, quem está em Cristo, levante sua mão e diga: eu sou livre da morte eterna. Eu sou de Jesus. Estou com Jesus, ando com Jesus. Diga: Ele é a minha força, Ele é a minha luz. Aleluia. Êxodo 12. Em Êxodo 12, a gente vê a instituição da Páscoa. E nesse lugar aqui nós temos pessoas que conhecem a Bíblia bastante, que já tem bastante tempo que segue Jesus, por conseguinte, supõe-se que conhece a Bíblia. Temos também pessoas que terminaram o discipulado, e temos pessoas que sabem mal, às vezes, um capítulo e um versículo. Então, em nome de Jesus Cristo, a iluminação do alto venha sobre cada um, segundo a sua necessidade. Não pregamos para um público X, pregamos para a comunidade, porque quem sabe a sua necessidade é o Senhor. Lembrando que, muitas vezes, quando a gente relê, quando a gente estuda, a gente é ricamente abençoado. Então, uma pessoa hoje me perguntou: mas exatamente por que se comemora a Páscoa? E como foi o WhatsApp, eu não ia explicar tudo. Perguntei: vai para o culto? Assim, aproveitei, né, para arrebanhar. Então, em Êxodo 12, Deus falando a Moisés e a Arão na terra do Egito, a partir do versículo 3, ele diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Você pode perguntar assim, se você tiver alguma dúvida: por que Deus não falou para todo mundo? Porque naquela época a comunicação do Senhor se dava através de 3 classes: reis, profetas e sacerdotes. Aliás, a unção vinha sobre 3 classes: reis, sacerdotes e profetas. E ele se comunicava, no caso aqui, com Moisés, com Arão, para que eles fossem voz para o povo. A princípio chamou Moisés, e Arão era como voz para Moisés. E ele disse: cada um tomará para si um cordeiro. Diga: um. Então aí a gente já sabe que não cabia 2, 3, cada um tomará um. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Olha que como Deus é cuidadoso desde o início, minha gente. Que coisa tremenda. Ele podia só dar ordens, mas até a ordem dele é movida pelo zelo e pelo cuidado. Diga comigo: vale a pena obedecer ao Senhor. Porque, mas ele podia só dizer assim: ó, pega um cordeiro, ponto final, eu estou mandando. Mas ele cuidou. Ele lembrou: mas espera aí, pode ser que um cordeiro numa casa tenha pouca gente, então vai. Deus é Deus de comunidade. Ele não é Deus de isolamento.
Por isso que todo isolamento leva ao adoecimento. Diga comigo, todo isolamento leva ao adoecimento. Aí ele disse: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Poderás tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, diga sangue, e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Pães asmos, pães sem fermento, ervas amargas. Não vão comer nada cru, nem cozido em água, mas assado ao fogo. Percebe que tem uma metodologia? Diga comigo, eu não obedeço a Deus do jeito que eu quero. Diga, Ele é o Senhor. Então, se Ele é o Senhor, Ele tem métodos. E tinha-se que obedecer aos métodos. Porque muitas vezes nós nos enganamos, achando que estamos obedecendo, mas na verdade não estamos. Porque estamos obedecendo da forma que é aprazível para nós. Obedecer aqui tinha que ser tim-tim por tim-tim. Amém? E aí ele falou: nada deixareis, o 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frechura, ou seja, as vísceras. Isso aí não era para comer. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Número 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Aleluia. Aí ele ia dizer por que esse método. O que era que ia acontecer? No 12 ele diz: naquela noite eu vou passar pela terra do Egito, eu vou ferir na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Não escapava ninguém, nem nada. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aleluia. Agora olha que tremendo. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Diga, o sangue do cordeiro era a garantia que o espírito de morte não teria lugar. Amém, amados? Então nós temos que entender o poder e o valor do sangue poderoso de Jesus. Quem ama o sangue de Jesus aqui? Jesus, ele veio para nos salvar. Jesus era o Cordeiro de Deus. João Batista sabia tanto disso, que quando ele passou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não posso, claro, explicar tudo isso num tempo de ministração, num domingo à noite. Mas a essência disso aqui é que você precisa entender que obediência traz bênção. Aqui haveria a praga, onde morreria os primogênitos, mas havia uma forma de se livrar. E essa forma dizia respeito a matar um cordeiro da forma que foi dita, de obedecer, de participar e de colocar o sangue nos umbrais da casa. Quem sabe que o espírito
demoníaco tem que respeitar o espírito de vida de Jesus. Quem sabe que Satanás e suas hostes malignas ainda hoje anda em derredor procurando a quem possa tragar. E quem sabe que quando você anda na confissão contínua, porque a gente levanta a mão uma vez, confessa uma vez, mas continuamente a gente tem que viver para Jesus, com Jesus e em Jesus. A nossa riqueza consiste em representarmos tão grande salvação aqui na terra. A igreja é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, e que privilégio quando a gente tem essa compreensão. Mas tem uma coisa muito interessante nessa leitura, é que subsequente à ceia da Páscoa para os israelitas, havia, no versículo 17 do mesmo capítulo, guardai, pois, a festa dos pães asmos. Porque essa festa dos pães asmos era para ser celebrada logo após, junto com isso tudo, e dizia respeito a uma obediência subsequente à ordem já dada. Nós temos que prestar atenção nas nossas vidas, as ordens, e não podemos chamar de sugestão, nós temos ordenanças bíblicas, nós temos também conselhos bíblicos. Em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós temos a forma de viver. Eu costumo dizer, crente não tem desculpa. A gente pode errar porque nós somos humanos, nós somos falhos, qualquer um de nós pode falhar. E a Bíblia é muito clara que aquele que pensa que está em pé, tenha cuidado para não cair. Isso é corretíssimo, mas isso não é para a gente se prevalecer. Tem gente que vive se desculpando direto, que a carne é fraca. Não, querido, querida, a Bíblia não está dizendo que é carne fraca para dar lugar ao pecado. A Bíblia não dá ênfase a pecado. A Bíblia diz a carne é fraca, mas você não deve se inclinar para a carne, porque senão é morte. Você tem que se inclinar para o Espírito, que é vida. É só interpretação de texto. Mas tem pessoas que levam para onde quer, da forma que quer. Tira um texto do contexto e às vezes vira um pretexto para uma heresia. Sabe, queridos, eu dentro das minhas profissões, tem uma que eu amo, trabalhar com pessoas, e eu tinha um sonho de que numa igreja os empresários vinham tudo para a porta, atrás de gente para trabalhar, porque seria o povo mais fácil de se trabalhar. Mas como é triste, como é doloroso, eu choro às vezes, que vem dizer do mau testemunho de crentes nas empresas e na vida lá fora. Não, queridos, nós podemos dizer não ao pecado. Esse cordeiro que representou o cordeiro imolado, Jesus Cristo, que viria para morrer por mim, para morrer por você. Gente, foi por amor. A gente não merecia. Ele se deu por nós. Ele disse, a vida é minha, eu dou. Ele disse, vinde a mim todos vós. Ou seja, não tem exceção. Vinde a mim os que estão cansados. Olha que convite. Só Jesus. Geralmente você quer estar perto de gente cansada o tempo todo. Você não quer, não. É um porre. É chato. E se começar a abrir a boca, o neurônio espelho começar a funcionar, você começa do outro lado. Do mesmo jeito. Sobrecarregado. Não é fácil.
ficar perto de gente assim. Mas Jesus, olha o convite dele. Vinde a mim. Não foi se afastem de mim. Porque às vezes tem gente até que lhe ama, mas quando você passa uma situação difícil. Mas ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que estáis sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Ele se preocupou com a alma. Assim como lá, ele pensou na partilha do cordeiro. O cordeiro agora pensava em descanso de almas. Aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo. Se alguém prometeu a você que a vida com Jesus não tem problema, é mentiroso ou mentirosa. Ele disse, tem jugo sim, mas o meu jugo é suave. Então, não dramatiza muito. O meu fardo é leve. Não dramatiza. Porque se o jugo está muito grande, muito pesado, não está dando conta, começa a verificar se é o de Jesus mesmo. Porque o de Jesus é muito claro na sua palavra. É suave. O fardo é leve. E para a gente sair um pouco daqui, o 19 diz, por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Não valia ser visitante, não valia ser da terra. Qualquer um que comesse pão com fermento receberia o castigo. O fermento na Bíblia é muito representativo. O fermento na Bíblia vai representar pecado, contaminação. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Nada no Velho Testamento aconteceu ou acontecia que não apontasse para o Novo Testamento. E nós precisamos nos contextualizarmos. No momento em que eu leio o Velho Testamento, no momento em que eu leio o Novo Testamento, eu me contextualizo, Senhor, onde é que eu estou e como eu estou. Aí vem a minha memória que eu um dia confessei Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Portanto, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Isso significa que eu fui transportada de um reino de trevas e eu vim para um reino de luz. Isso significa que a minha identidade não é mais a identidade qualquer. A minha genética não manda mais em mim. Eu sou de Jesus. Eu nasci de novo. A mãe teve câncer, você vai ter que ter. Você nasceu de novo. Ah, não sei quem enlouqueceu. Você vai enlouquecer. Nasceu de novo. Se nascer de novo fosse brincadeira, a Bíblia não trazia isso, porque não é um livro de brincadeira, é um livro de prática do cristianismo. E o Senhor não iria nos pedir nada que fosse contrário, ou que a nossa força não desse para chegar lá. Sabe, queridos, tudo que o Senhor nos pediu, o Senhor já nos deu. Ah, tenha fé. Aí alguém pode dizer, mas eu não tenho fé. Mentira, se nasceu de novo, a Bíblia diz que uma medida da fé foi repartida a cada um. Está escrito. Então você já começa no reino de Deus com fé. E sem fé é impossível agradar a Deus.
Então é importante saber, aqui no versículo 26, você sabia que Deus sempre pensou em gerações? Deus não é Deus da geração passada somente. Deus não é Deus da nossa geração. Deus não é Deus de específica geração. Ele é Senhor das gerações. E deixa eu dizer, olha que coisa tremenda aqui no 26. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este. Olha mesmo. Ele sabia que haveria um dia que os filhos daquelas pessoas iriam perguntar: por que isso? Para que ter que fazer isso com o cordeiro? Para que ter que comer pão sem fermento? Para que ter que comer erva amarga? Olha, ele já previa isso. E ele disse: respondereis. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Aleluia! Diga, Ele é Deus de livramento. Diga: Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pelos livramentos visíveis e invisíveis, os que eu já tive e os que eu vou ter. Portanto, nessa noite, Jesus, eu vou celebrar você. Se você não consegue repetir uma oração dessa, que Deus te perdoe. Mas como ministro, eu digo: se esforce, tenha bom ano para Deus ser com você, porque você não abre a boca para repetir um negócio desse. O que é que você quer? O que é que você espera do papai? Amados, no reino de Deus, não é assim, tu faz e eu recebo. É assim, tu falas, eu obedeço. Eu creio e eu declaro. Sabe, quando a gente pede para você repetir, não é para você ficar feito papagaio repetindo, não. Se bem que até os papagaios não tem cor mais linda de ver do que aqueles vídeos de papagaio. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É muito lindo de ver. Eu gosto. Você imagina papai olhando para você. Você está pensando que ele não está nesse culto? Ou você acha que Marcos disse que tinha um homem aqui, isso era de enfeite ou era uma assombração? Não, gente, é Jesus. Jesus está nesse lugar. Se esforce, porque muitas vezes é numa fala dessa, que parece tão simples, que parece que nem é muito interessante. É numa fala dessa que a unção vem sobre você, que o poder dele se manifesta. Você sai liberto, você sai livre, porque Deus não fez esse ajuntamento para a gente olhar um para o outro. Não, queridos, não estamos aqui para isso. Portanto, repita, e se tiver alguém perto de você sem repetir, influencia, cutuca. Mas se não gostar, problema de quem você está impressionando. Você tem que agradar todo mundo. Vai ter gente que vai ser abusado com você. Você acha que todo mundo me ama e todo mundo me aplaude? Não, aplaude não. Mas eu quero o céu aberto. Eu quero ver a glória dele. Eu quero ver vidas transformadas. E ninguém pode quebrar princípios. Existe o princípio da fala. Tem que falar. Fé fala. Amém? Glória a Deus. E aqui, queridos, houve livramento. E ainda é assim conosco até hoje. Vamos para o livro de Lucas. Vamos ver um pouquinho. Nós sabemos que aqui na Páscoa haveria a libertação também. A festa da Páscoa dos pães asmos representava a libertação do povo de Deus que iria sair do cativeiro egípcio. Sabe, queridos, podemos não estar em cativeiro de nação,
Estamos num país ainda livre. Glória a Deus. Diga: o Brasil ainda é livre. Então nós podemos andar com a Bíblia debaixo do braço, nós podemos falar de Jesus, nós temos liberdade. A libertação era do Egito, as pessoas migrando para a terra prometida. Tem pessoas que fazem analogia da terra prometida com o céu. Canaã, o céu, eu não vejo, porque Canaã tinha gigante. No céu só tem santo. Então eu não posso chamar o céu de Canaã, porque Canaã, embora fosse a terra prometida, tinha gigantes. E o povo tinha que vencer. E em Jesus, Ele venceu por nós. É por isso que nós somos mais que vencedores nele, porque Ele venceu por nós. Então, vamos olhar um pouquinho dessa libertação. Não dá para a gente falar em libertação cristã sem falar em ressurreição, sem falar em morte. A morte e a ressurreição de Jesus é a base para que a gente entenda quem somos nele. Então, você tem que entender, e eu tenho que entender, que a vida com Jesus é uma vida em libertação, porque se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Aí você pode perguntar, mas ainda tem muita gente presa, mesmo Jesus libertando. Aí são vários fatores, e eu não posso adentrar nesse assunto nessa noite, mas em Lucas 24, eu li essa pergunta hoje, achei tremenda. A pergunta está contida no versículo 5. Quando as mulheres foram ao túmulo, levaram perfumes para Jesus, e a pedra do sepulcro tinha sido removida. Olha que coisa interessante. E elas entraram, mas elas não acharam o corpo do Senhor Jesus. Elas ficaram perplexas. Eu estou em Lucas 24, parafraseando os versículos 1, já estou no 4. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes, 2 anjos. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram. Olha que pergunta tremenda. Por que buscai entre os mortos o que vive? Aleluia! Essa frase tem que ecoar na minha vida e na sua vida. Quantos de nós já fomos buscar amparo em quem não tinha amparo nem para si? Quantos de nós já buscamos entre os mortos aquele que vive? Tem uma história linda, essa história mudou. Não sei qual foi a história da Bíblia também que não mudou meu viver, tudo mudou. Então não adianta eu dizer essa mudou, mas essa também mudou meu viver. Em Lucas, quando conta a história de José e Maria, quando eles foram para Jerusalém para a festa, e no caminho eles tinham andado já bastante, procurar Jesus, perder Jesus. E eu acho tão interessante, porque a primeira vez que eu li aquilo, eu digo, meu Deus, como é que a Bíblia deixa isso escrito? O que vai ter de mãe e pai responsável agora perdendo menino por aí, porque vai ter a desculpa que Maria e José também perderam. Mas não era esse o sentido. E não está escrito para que a gente perca, ao contrário, é para a gente não perder Jesus na caminhada. É porque se José e Maria se distraíram a ponto da Bíblia chamar a atenção, quando passou o tempo, cadê o menino? Cadê o menino? Ah, eu acho que o menino está entre os parentes. Não estava. Quantas vezes as pessoas, não, eu amo Jesus, mas eu nasci aqui, eu tenho que morrer aqui.
Não estava entre os parentes. Às vezes é um deles menos e está. É entre os parentes. Aí disseram, ele está lá, com o pessoal. Não estava. Quando foram encontrar, ele estava pregando. Porque foi para isso que ele veio. A importância maior de Jesus Cristo era Ele mesmo. Era a sua palavra. Diga, a palavra muda meu viver. Então, quando eles perguntaram isso, ele não está mais aqui. Ressuscitou. Ô, gente, quem é que se alegra com esse grito? Ressurreição! Pois é, mas porque tem tanta coisa morta na vida da gente, às vezes. Você acha que a ressurreição foi só um espetáculo aqui na Bíblia? Não adianta pensar que a ressurreição foi só para no domingo de Páscoa ir para a missa, ir para o culto, ir para a procissão, ir não sei para onde, fazer não sei o quê, ou deveras gritar ressurreição. A ressurreição de Cristo, a priori, é a passagem. Quando eu acredito nisso, e eu assumo que o poder da ressurreição vive em mim, esse poder ressuscita, vivifica o meu corpo mortal. Se esse poder de ressurreição vive em mim, eu tenho que acreditar menos nas mentiras do diabo e mais no poder que opera dentro de mim. Se eu creio na ressurreição, eu vou orar por alguma pessoa enferma, nem que você diga para mim, mas está suspirando, é o último suspiro, eu digo, mas a minha obrigação é orar. Não, mas não adianta mais. Misericórdia. Quem desliga lá o fôlego de vida sou eu não. O poder da ressurreição diz respeito à salvação, à passagem, à morte física. É o último inimigo a ser vencido. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Quem é que aceita a morte aqui? Tem gente que até é mais trabalhado do que outros. Na psicologia a gente aprende com Elizabeth Kubler-Ross as fases do luto. E a gente ensina. Mas eu duvido que tu soubesse que ia morrer amanhã. Ai, que glória, que glória, que glória. No mínimo, se você dissesse é glória, você tinha que pensar em alguém que você ia deixar. No mínimo, você pensaria em alguém que você ia deixar. Por que isso? Mas como é que você sabe que é salvo? Se eu perguntar, Igor, você tem certeza da sua salvação? Ele vai dizer que tem. Tu tem que dizer mesmo. Vai dizer que tem, mas quem garante? Se você me perguntar, eu vou dizer, sou salva em Cristo Jesus. Mas quem? Aí você vai dizer, mas quem garante que ela é mesmo? Entenderam? O homem não foi feito para a morte. É por isso que dentro do homem tem uma insatisfação eterna. A morte é inimiga. A morte é inimigo. E em 1 Coríntios capítulo 15, você vê lá, a morte é o último inimigo a ser vencido. A Bíblia chama a morte de inimigo. Portanto, não fica amiguinho da morte não, viu? Porque se é inimigo na Bíblia, porque não é meu e não é seu. Por isso que não tem ninguém milhões de vezes preparado. Tem sofrimento, tem dor. Mas sabe por quê? Porque Deus nos fez para a vida. Era para a gente viver 800 milhões. A queda veio. E com a queda veio a morte física. Por isso que ele disse a Adão e Eva: se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Mas não morreram não. Por que não morreram? Porque não era a morte física. Ali estava falando da morte espiritual, da separação do homem com Deus. E nós precisamos estar assim com Deus. Nós precisamos ter uma vida que comemore
a ressurreição. Esse sangue do Cordeiro de Êxodo 12, ele tem que estar reluzente na minha vida, para quando o diabo e suas hostes malignas olharem para mim e dizerem: tem o sangue de Jesus, eu não posso com ela. Tem que dizer para você: eu não posso com você. Não é para você ter medo. Nós tivemos uma vigília quinta-feira de noite aqui, foi tremenda. E o que a gente aprendeu aqui foi a forma que Satanás atua. Sabe, queridos, não é fazendo careta nem assombrando, é enganando. Ele é o enganador. Muitas vezes ele chega como a solução. Às vezes ele chega como a provisão. Às vezes ele chega como a amizade. Ele é enganador, destruidor, matador, roubador. É Satanás. Não tenha complacência com o diabo. Sim, é Páscoa. Sim, quantos Feliz Páscoa você recebeu hoje? E quantos Feliz Páscoa você enviou? Nada contra. Mas, queridos, a vida com Jesus é uma constância. Não é um dia sim e o outro não. É um dia sim e o outro também. Amém? Glória a Deus. E aí, quando houve a notícia da ressurreição, é tão engraçado. Uma vez eu ministrei só sobre o 13 em diante, os discípulos no caminho de Emaús. Porque os dois iam andando no caminho de Emaús. Nem se lembravam que Jesus podia ter ressuscitado. Jesus já tinha avisado que ressuscitaria. Mas, queridos, esse povo ficou tão... que eles não lembraram da promessa. É igual a gente. Tem dia que as coisas vêm feito um furacão na vida da gente, não é? Vai, a gente nem se lembra das promessas. A gente fica mais perdido do que esses dois discípulos no caminho de Emaús. Estavam perdidos. A gente fica... Eu não estou dizendo isso para você... aprovar a sua preguiça de estudar a Bíblia, crescer na palavra, não. Eu estou dizendo que mesmo você crescendo na palavra, mesmo você, enquanto você estiver nessa terra, terão dias difíceis. E é nesses dias difíceis que muitas vezes Jesus fala com a gente. Não viu Maria? Maria estava lá no túmulo chorando. Ele chegou, a Bíblia diz, ela pensou que era o jardineiro. A gente tem mania de achar que Jesus... Às vezes tem gente chamando o Espírito Santo de coisa. Porque veio uma coisa que me disse isso. Sem discernimento. Não. A igreja de Jesus tem cabeça. Cabeça é Cristo. A igreja de Jesus é inteligente. É santa. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ah, mas eu não consigo ser santo, ser santa. Porque não é em tu, abençoada. Se for na gente, a gente só faz tropeçar. Tem um hino que é na Assembleia de Deus. Eu quando meu menino era pequeno, trabalhava uma mocinha lá em casa, cuidava deles e só vivia... Tropeça aqui, cai acolá, mais depressa, levanta. Entende? A gente pensa que tropeçar é prostrar-se. Às vezes a gente erra, às vezes falta alguma coisa, mas a gente não pode deixar de olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele vive, Ele ressuscitou, Ele é o Cordeiro de Deus e não vai voltar como um cordeirinho imolado. Ele está voltando como o leão da tribo de Judá, cheio de autoridade. E um dia, quem não quiser se prostrar agora vai ter que se prostrar. Línguas, povos, tribos e nação. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus é o Senhor. Diga para a pessoa que está perto de você, então confessa logo, se você nunca confessou.
Eita, Jesus, eu quero mostrar aqui. E eles iam lá conversando até Jesus chegar perto deles. Eu não vou pregar sobre o caminho de Emaús hoje não, porque eu quero ir para 1 Coríntios, capítulo 5. Vocês estão recebendo? Deus é bom. Mas se você for estudar ressurreição, eu sugiro 1 Coríntios capítulo 15. Agora, eu disse para você que tudo do Velho Testamento apontava para o Novo Testamento. Não existe nada no Velho Testamento que o Novo Testamento não clarifique. Tudo que aconteceu lá, se você nunca leu Bíblia, vou começar pelo Velho Testamento, vá não, você vai entender nada. Começa pelo Novo Testamento. Quando você chega em Jesus Cristo, Ele é a chave hermenêutica. O que é hermenêutica? É uma ciência para interpretar a Bíblia. E às vezes só faz confundir, porque as pessoas usam de maneira distorcida. Mas Jesus Cristo, tudo que você quiser entender, vá para Jesus Cristo. Ele é tudo que nós precisamos. Vocês viram lá no Velho Testamento que tinha a festa dos pães asmos e que não se podia, e tem uma coisa, viu, irmãos? Essas festas, elas sempre traziam algumas coisas e algumas lições poderosas que perduram até hoje. Havia a festa de Pentecostes, o Espírito Santo desceu na festa de Pentecostes. Então, assim, a gente não precisa viver cumprindo os rituais dessa festa, porque a gente já tem o Senhor da festa. Amém? Ele já está dentro de nós, mas elas são importantes para serem compreendidas. Então, veja bem, aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, tem algo tremendo. Paulo estava falando para os coríntios, e no versículo 6, ele diz assim: não é boa a vossa jactância? Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Amém? Aleluia, diga glória a Deus. Aí ele diz: não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os pães da sinceridade e da verdade. Gente, isso é forte demais. Esses versículos aqui, eu sinceramente falando, eu li hoje, estou lendo agora, e essa semana eu vou ler muito mais. Aqui Paulo estava falando para os coríntios, que de vez em quando se escutava entre os coríntios imoralidade, pecado. E ele vai falando e diz que às vezes é melhor um corpo entregue a Satanás para a destruição da carne,
a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Isso é bem complexo, mas ao mesmo tempo é para você entender o seguinte: se for para viver pecando, morre logo, porque aí tu já vai garantindo tua salvação. É forte. Quem disse a você que a Bíblia é fraca? É a gente que ajusta o que a gente quer. Aí quando ele termina, ele diz: não é boa essa jactância de vocês. Aí ele traz algo lá do Velho Testamento. Ele traz fermento. Aí ele diz assim: ei, povo que está hoje de noite na igreja celebrando vida, é maravilhoso que vocês celebrem a festa da Páscoa. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: cuidado com o fermento da malícia, cuidado com a maldade. Cuidado, celebra a festa, mas celebra com o coração sincero e verdadeiro. Você não precisa de pastor para dizer está certo ou está errado. Você não precisa de pastor para dizer vá por aqui, vá por ali. Você não precisa de pessoas manipulando você. Você só precisa de Jesus Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador, ressurreto dentro de você, com poder operando, para quando você orar, Ele atender e fazer infinitamente mais. Agora deixa eu te dizer uma coisa: você precisa livrar-se do velho fermento. Para que ele colocou isso aqui? Quer dizer que eu posso sim. Ele estava falando para os coríntios. Ele não estava falando para os romanos pecadores. Ele estava falando para os coríntios. Ele estava dizendo para eles assim: olhe, vocês crentes da igreja de Coríntios, para não dizer crente corintiano, para vocês dizerem, eu torço pelo outro, a não ficar uma dobradinha. Vocês, crentes da igreja de Corinto, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabia que vocês podem estar recebendo os dons, porque a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons. Vocês podem isso, vocês podem aquilo, mas vocês podem andar no velho fermento. Amados, maldade e malícia, a gente pensa uma palavrinha para maldade, uma palavrinha para malícia. Não, não é assim. É a mesma coisa de dizer: revistei-vos do novo. Lembra que eu falei de nascer de novo em Cristo Jesus? Quem nasce de novo em Cristo Jesus tem o seu espírito recriado pelo Espírito de Deus. A sua mente precisa ser renovada pela palavra de Deus. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Ou seja, tira o velho fermento. Você se transforma para você provar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você pode dizer: Graça, como é que eu sei que algo na minha vida vem de Deus? É bom? É agradável? É perfeito? É a vontade de Deus. Foge desse critério, começa a olhar para você e começa a pensar naquele que veio matar, roubar e destruir, porque ele pode estar agindo na sua vida. O que é interessante é que ele disse isso. Aí ele começa a dar conselho. Aí ele disse: eu já escrevi para vocês em cartas que vocês não se associeis com gente impura. Olha mesmo, se eu dissesse: faz uma lista aí na tua cabeça de quem tu pensa que é impuro, tu só ia pensar no povo do mundo. Que triste. Olha o que Paulo diz: refiro-me com isto
não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, porque nesse caso você tinha que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis, não vos o quê? E eu não estou falando de sociedade limitada, não. O sentido bíblico aqui não é você formar uma empresa, sociedade limitada com outra pessoa. Esse associar é juntar-se. Não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, é forte. Quem celebra a ressurreição aqui? Quem ama a Bíblia? Eu amo a palavra de Deus, ela é linda. Cai quem quer. Cai quem quer. A Bíblia nos ensina tudo. Tudo que diz respeito à vida. Tudo que diz respeito à piedade. Aquele que dizendo-se irmão for impuro. Aquele que dizendo-se irmão for avarento, for idólatra, subtenda-se idolatria, não só imagem, não é isso não. Vai mais além. É dinheiro, é gente, maldizente. Maldizente. Tem gente que passa o dia todinho abrindo a boca, maldizendo a vida. Se vier na igreja para dizer uma frase, beberrão, roubador, com esse povo do impuro, até essas categorias, você não senta nem para comer. 1 Coríntios 5:9. É forte, né, gente? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Diga assim comigo: Senhor, me ajude. Abra meus olhos para eu saber quem chega perto de mim. Eu não quero me associar com quem não presta, nem que diga que é irmão. Aí pode ter alguma pessoa muito santa, entre aspas, muito religiosa, que diz: mas a gente tem que amar todo mundo. Sim, eu amo todo mundo e Deus conhece meu coração. Eu amo todo mundo, mas não para me associar com todo mundo. Eu amo para ajudar. Eu amo a ponto de, se for para chorar junto, bora chorar. Se for para rir junto, vamos rir, que a Bíblia manda. Mas eu não quero associação. Se você pode ouvir o Espírito Santo nessa noite, tem pessoas de Cristo sofrendo por isso, enredadas com relacionamentos. Eu não estou falando só de casamento, conjugal, extraconjugal. Não estou falando só disso. Eu estou falando que um cordeiro morreu. Ele veio nessa terra, andou com 12. Um era traidor. Ah, mas olha aí, Jesus, ele andou com um traidor, mas ele deixou escrito para a gente não andar. E traição, você não pode muitas vezes se livrar. É muito sutil, é como inveja. A inveja é sutil, gente. Eu costumo dizer, a inveja é tão sutil, contra a inveja só o sangue remidor. As pessoas invejam. E o pior, muitas vezes nem na igreja só, nem no mundo só, tem pessoas morrendo. As que não conhecem Jesus, não tiveram a oportunidade ainda, mas as que conhecem Jesus
tem que se livrar do velho fermento. Quem invejava, não inveja mais. Como é que eu sei que é inveja, sabe? Peça discernimento. Porque discernimento não é só para você olhar o outro. Eu acho que aquela pessoa... Não, isso é desconfiança. Isso é julgamento. Discernimento começa dentro da gente. Sabe, queridos, aqui Paulo escreveu em 15, eu vou terminar, graças a Deus, 15:57. Aí vou ler 54. E quando este corpo corruptível, diga, o corpo é corruptível. Aí Paulo diz, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte, o que fere na morte, a morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, aleluia, levanta a mão e diga, graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, e eu vou te dizer uma coisa, e é nesse capítulo 15, no versículo 26, que ele diz que a morte é o último inimigo a ser destruído. Mas nós vamos ressuscitar. Vai chegar o dia da nossa ressurreição. Enquanto não chega esse dia, amados, se livra do velho fermento. Renove a sua mente pela palavra de Deus. Não busque as pessoas por interesse. As pessoas não têm o que dar. Se Deus não lhe der e não me der, não funciona. Amados, nós podemos e devemos ser o povo mais feliz dessa terra. Nós podemos e devemos ser o povo mais saudável dessa terra. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos aqueles pelos quais Ele morreu. E na oração, em João 17, na oração de Jesus, Ele orou por nós e por aqueles que vão crer nele através de nós. Agora, cuidado. Cuidado com o fermento. Quem roubava não rouba mais. Quem matava não mata mais. Quem mentia não mente mais. Quem mendigava não mendiga mais. Tudo em Cristo é sobremodo excelente. E sabe, queridos, num dia de Páscoa, num momento de Páscoa, onde a gente quer louvar, bendizer a ressurreição de Jesus, não tem nada melhor do que a gente se submeter ao senhorio dele.